política industrial é um elemento bastante importante, muito conhecido na história do capitalismo, né? Não é nenhuma novidade do governo Lula, ou não é nenhuma jabuticaba dos países periféricos que fazem um conjunto de medidas para correr atrás do prejuízo. É também, né, e correndo atrás de um prejuízo que foi construído, que foi estruturado justamente porque um conjunto de países liderou um processo chamado Primeira Revolução Industrial, depois um processo chamado de Segunda Revolução Industrial, ainda no final do século XIX, que formou a estrutura do capitalismo industrial que existe hoje, que selou, né, na nossa história, duas estruturas muito distintas de países que a gente conhece como desenvolvidos, países que a gente conhece como subdesenvolvidos. O que explica a diferença entre os dois, né, um conjunto de explicações, na verdade, mas tem uma coisa que é conhecida como orientação, que é dada para o progresso técnico, mas que em síntese significa: a indústria é o setor onde se propaga progresso técnico, onde se propaga ciência, tecnologia, inovação, onde se aumenta a produtividade. E isso não fica localizado só na indústria. Quando a indústria se desenvolve, ela desenvolve a reboque uma série de outros setores, serviços especializados, desenvolve o comércio, então cria mais empregos, cria melhores empregos, empregos que pagam salários mais elevados e potencializa o país para que não só supra suas necessidades internas de produção, mas também vire um país exportador. Então, todos os países no mundo se desenvolveram fazendo política industrial. O que o Brasil está fazendo, na verdade, é correndo atrás de algo que é típico da história do capitalismo, só que, diferentemente de outros momentos, agora mais imprescindível ainda, porque a pandemia nos mostrou a importância dos países que têm uma indústria consolidada, né? E mais do que isso, eu diria, nós estamos vivendo uma nova revolução, né? Não mais uma revolução de caráter industrial típica, mas uma revolução que vai ser liderada pelo setor energético. E é aí que é o pulo do gato, é uma política industrial, né, para se haver com o nosso passado recente de desindustrialização e com o futuro, porque a reorganização do capitalismo vai depender em grande medida de quem tem ativos estratégicos, minerais, principalmente ativos que são importantes para essa nova indústria energética que não lida mais com combustíveis fósseis, né, mas sim com energias renováveis, e também consegue se reposicionar melhor em termos de tecnologia. Então, eu acho que essa política ela vem num período importante para o Brasil e para o mundo, porque o mundo todo agora está se voltando para as novas tecnologias e principalmente para novas tecnologias que façam uma tentativa de melhorar, né, a relação entre seres humanos e natureza, e isso passa pela indústria e pela sua capacidade de gerar novas fontes de energia e principalmente poupar energia no processo produtivo. E, Juliane, qual a relevância do papel do BNDES nessa nova política? Veja, a gente está falando aqui de coisa grande, né? A gente está falando de mudar matriz energética, a gente está falando de extrair hidrogênio verde, a gente está falando de algo que nem, da minha avaliação, nem é tão ecológico, mas que é também uma mudança em termos tecnológicos, que é a substituição dos carros, né, movidos a hidrocarbonetos por carros movidos a energia elétrica. Tudo isso são inovações e são empreendimentos, né, são investimentos que a gente conhece na literatura econômica como investimento de alto risco. Né? A economia capitalista, e vocês lidam com todos esses indicadores todos os dias, é uma economia pautada pela incerteza. O risco, inclusive, precisa ser precificado. E ele, em grande medida, é precificado pelo custo do crédito. Né? Então, o BNDES é, pela sua natureza, né, um banco de desenvolvimento, aquele que consegue fornecer recursos para, né, os empresários e para o setor público também, que quer apostar nessa nova fronteira, né, e que pode tomar um empréstimo de longo prazo, e mais do que de longo prazo, podendo colocar no risco desse empreendimento um custo menor. Então, o BNDES consegue articular nessa política não só um prazo de pagamento muito mais alargado, estamos falando aqui de coisas que você vai construir agora, mas que o lucro vai ser maturado daqui a 10, 20 anos. Isso, né, não combina com um banco comercial normal.
mas que também precisa ter uma taxa de juros diferenciada, porque não é algo consolidado, né? Você investir naquilo que já tem uma rentabilidade calculável, soja ou qualquer outra coisa, mas numa fronteira nova. Então, a taxa de juros precisa ser atrativa para esse setor. Então, o BNDES é quem vai fornecer, né, em grande medida, o crédito para esses investimentos, e tudo aquilo que for para inovação e mudança climática vai ter uma taxa de juros com algum tipo de subsídio. Então, essa eu acho que é a importância do o banco fazendo aquilo para o qual ele foi constituído, né? Para aquilo para o qual ele é vocacionado, que é ser um banco que apoia o desenvolvimento. Apoia o desenvolvimento com compromisso ambiental, econômico, mas também com aqueles setores que geram emprego, que gera competitividade, que gera modernização e que alarga também as margens de soberania do país, né? Se o país produz mais coisas e produz aquilo que é mais desejado na dinâmica internacional, o Brasil também se posiciona melhor frente aos mercados e principalmente frente à sua vulnerabilidade no comércio internacional. Então, acho que essa é a função do banco, né? É prover modernização através do crédito de longo prazo e através do crédito com algum tipo de subsídio, ou seja, de apoio público. E só para a gente finalizar agora, Juliane, é muito interessante você colocou o papel aí do Brasil, o pulo do gato, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma oportunidade única, né, de conseguir liderar essa revolução verde que a gente está chamando aí, principalmente na questão industrial e transição energética, né? E você acha assim que o Brasil realmente tem essas condições as condições materiais, junto com o BNDES e essa política industrial, de conseguir ser o exemplo do mundo aí e liderar essa nova mudança? Acho que essa é uma excelente pergunta. E você trouxe um recorte interessante. A gente tem as condições materiais, a gente tem as condições econômicas, porque nós somos um país gigante, né? Temos um mercado interno enorme, a gente tem ainda uma estrutura produtiva um pouco diversificada, a gente tem reservatório, a gente tem queda d'água, a gente tem recursos minerais naturais, a gente tem petróleo, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem todas as condições materiais. Mas a gente talvez não tenha ainda as condições favoráveis no campo da política. Então, qual é o risco? Ou a gente constitui capacidade política de dizer que a gente quer liderar essa revolução energética para posicionar o Brasil num lugar que rompa com o nosso papel clássico na divisão internacional do trabalho, ou o que vai acontecer é que a gente vai sim se inserir na transição energética e ecológica a partir do nosso lugar de fornecedor de matéria-prima. Nós queremos o quê? Nós queremos fornecer hidrogênio verde, né, empacotar uma nova commodity para exportar para fora, ou a gente quer internalizar essa indústria, gerar aqui os empregos, gerar aqui as decisões fundamentais, ter empresas nacionais, estatais, sobretudo, que lidam com esse ativo e a gente consegue internalizar todos os ganhos dessa indústria moderna. Eu acho que esse é o desafio. A gente quer exportar esses produtos o mais in natura possível e deixar que as capacidades tecnológicas sejam geridas e potencializadas no centro. Então, as condições materiais temos, mas temos que ter as condições políticas de fazer com que isso seja um projeto de nação que envolve não só o ganho econômico, né, fiscal, mas que um ganho social e que aponte para que lugar a gente quer estar daqui a 10, 20 anos. Né? E isso depende do Estado, do planejamento e do setor público.